noite, caros espectadores. De diversas partes têm chegado comentários, perguntas que dizem respeito ao seguinte ponto: como deve ser a apresentação daquela que é a autoridade mais alta da Terra, a do Sumo Pontífice, segundo as palavras de Santa Catarina de Siena, o doce Cristo na Terra, autoridade máxima, suprema. Bem, aqui cabe uma explicação que será, quero crer, do interesse geral. Desde sempre, todos, há um consenso mundial nisso, todos entendem que a autoridade deve revestir-se de símbolos. Por quê? Símbolo é algo que fala, por analogia aos sentidos, despertando correlações de ordem mais elevada. Compara-se uma realidade visível com uma realidade invisível e, desse modo, graças ao símbolo, graças a essa representação analógica, compreende-se melhor a essência de algo. Daí o papel das imagens, das esculturas, como nós conhecemos. Bem, então veja, analisemos esse ponto. Toda instituição solene manifesta o seu espírito por meio das cerimônias, do cerimonial, por meio da representação exterior. Assim temos a Academia de Letras, o Exército, todas as instituições muito nobres manifestam a sua excelência por meio de um cerimonial, quer dizer, certo protocolo, certas manifestações que condizem com a nobreza, com a elevação daquilo que está sendo representado. Portanto, não é a pessoa que está sendo posta em realce, mas a dignidade, a excelência da função, do cargo, que é personalizado por esse ou aquele. Ora, a Igreja, sendo a instituição solene que é, evidentemente, manifesta também o seu espírito mediante cerimônias, mediante ritos consagrados. E isso é da própria índole, não só da instituição, mas do espírito humano, da natureza humana. Ora, pode-se afirmar que o espírito da Igreja, por onde se comunica a graça, usando um linguajar mais lato, mais amplo, não? É o Espírito Santo, o Espírito da Igreja. Então, a cerimônia da Igreja, o cerimonial, de certo modo, é veículo da graça do Espírito Santo. Daí se compreende, em face disso, a perplexidade da opinião católica mundial quando verifica que autoridades de todo âmbito na Igreja, indo até as culminâncias, portanto, a mais augusta autoridade, que é o Papa, até as últimas, até os que representam as formas de dignidade mais de grau inferior na hierarquia eclesiástica. Então, daí se explica então a perplexidade, como dizia, de tantos, ao ver que padres, bispos, cardeais e, tristeza, o Sumo Pontífice em pessoa, por assim dizer, despe-se, deixa-se esvaziar, se o termo coubesse na sua precisão desejada, daquilo que, diante dos olhos de todos, representa, corporifica a própria ideia da Igreja em sua magnitude, em seu esplendor, em sua grandeza,
de sua dignidade máxima. Por exemplo, nós assistimos, não de hoje, mas o primeiro Papa que usou um cocar indígena foi Paulo VI. Depois disso, João Paulo II repetiu o gesto em diversas ocasiões. Agora, verificamos que o Papa Francisco, a todo propósito, toma atitudes exteriores, quer dizer, apresenta-se de público, fazendo gestos, procedendo dessa ou daquela forma, seja por meio de vestimentas, seja por meio de representações externas que não condizem com a sublimidade e celsitude da dignidade pontifícia. Então, a pergunta que se põe é essa. Um Papa que timbra em parecer popular, que timbra em despojar-se do que há de mais sublime, de mais significativo em sua apresentação externa, um Papa assim engrandece ou diminui a grandeza, o subestima ou rebaixa a excelência do papado? A pergunta está formulada e a resposta é evidente. Desde tempos imemoriais, o Papa se caracterizava pela apresentação externa majestosa, solene. E isso corroborava no assim chamado imaginário popular a ideia de uma igreja toda voltada para o que há de elevado, grandioso, não para o vulgar, banal e boçal. Isso contribuía possantemente para que os católicos se afervorassem. Ora, o que vemos hoje, o Papa Francisco usando o cailá, cocar indígena, em outras circunstâncias, nariz de palhaço, e atitudes congêneres. Isso de que modo, em que sentido eleva, engrandece a noção de papado aos olhos do povo? Evidentemente, é o contrário que se dá. Cada vez mais, a dignidade papal é rebaixada em razão da pressão igualitária, que é a essência do espírito revolucionário, igualdade e liberdade, frutos do orgulho e da sensualidade. Então, essa pressão igualitária tende a nivelar todas as superioridades. Então, pai e filho nivelam-se, professor e aluno. Todas as autoridades na esfera civil, na esfera eclesiástica, também assumem um papel que praticamente os deixa igualados, por assim, ou equiparados, ao que há de mais rasteiro, de mais corriqueiro, de mais prosaico na vida corrente. Ora, tudo que é hierárquico é sacral e é nobre. Tudo tem mistério, tem grandeza e inspira respeito. Portanto, sendo a Igreja Católica o que é, importa sumamente que o Papa mantenha sua dignidade, sua majestade, de mil modos, apresentando-se como sucessor de São Pedro, e não como um mero funcionário público, um executante de ordens, ou alguém que não está realmente convicto da grandeza do seu quarto, do seu papel, da sua missão, de sua responsabilidade.
como é sabido, o Papa se deslocava pouco. É próprio da majestade e da autoridade deslocar-se pouco. Os inferiores é que devem ir ao encalço dos mais elevados. Hoje em dia, o que vemos é a inversão completa de valores. O Papa Francisco desloca-se a todo propósito, em todo lado, e frequentemente até visitando países onde os católicos constituem apenas uma minoria. Então, essa apresentação procura realçar a seguinte ideia: a grandeza papal deve ser elevada e não rebaixada, não aviltada e não conspurcada. A mesma razão que deve levar o padre a usar batina e apresentar-se como tal na sociedade, essa mesma razão não só justifica, mas impõe, determina, que as mais altas autoridades, a começar pelo sumo pontífice, apresentem-se como devem ser, quer dizer, representantes da mais augusta autoridade na Terra, sucessores legítimos de São Pedro. É assim, e apenas assim, que devemos entender o sentido, nessa conceito, segundo essa visão, devemos entender o significado mais alto do cerimonial, da pompa e da grandeza na igreja. Isso, então, rende glória a Deus e incrementa o zelo, a fé, o fervor e a admiração pela excelsitude da dignidade papal. Isso se dá com todo o público, em todas as esferas e todos os modos, porque o símbolo é fundamental para que a convicção fique enraizada na mente de todos. Meus caros, mais uma vez, solicito que ingressem no canal, façam sua inscrição e apresentem todos os temas e sugestões que considerem pertinentes e que possam ser tratados aqui no interesse geral. Boa noite a todos e até breve, se Deus quiser.